Minha irmã, meu irmão, eis que nos encontramos mais uma vez para escutarmos juntos a palavra de Deus e meditá-la. Como homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo, nosso alimento é a palavra. Vivemos da palavra que nos ilumina, que aquece nosso coração, inspira nosso agir. Por isso, à palavra dedicamos tempo e atenção, escuta e meditação. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados. Pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que Ele pôs sob os nossos olhos, desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até hoje. Temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Procedemos inconsideravelmente, deixando de ouvir sua voz. Por isso, perseguem-nos as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que mana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que Ele nos enviou, e entregamo-nos, cada qual, às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Prezada irmã, prezado irmão, escutamos a leitura de um trecho do livro de Baruque. Esse livro, atribuído ao secretário do profeta Jeremias, nasce no contexto do exílio babilônico, período de crise profunda na identidade e na fé do povo de Israel. É uma obra tardia, de caráter litúrgico e sapiencial, que recolhe orações penitenciais, exortações e reflexões teológicas sobre a justiça de Deus e a infidelidade humana. Sua finalidade é ajudar a comunidade dispersa a interpretar a tragédia do exílio, não apenas como derrota política, mas como consequência espiritual da desobediência, abrindo espaço para a conversão e a esperança. Nesse horizonte, a passagem de Baruque 1, 15 a 22, hoje proclamada, deve ser lida como uma confissão comunitária de pecados,
marcada por consciência histórica e desejo de reconciliação com o Senhor. O texto inicia com uma afirmação decisiva: ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha. Deus é apresentado como justo e fiel, enquanto o povo reconhece sua condição de infidelidade e culpa. Essa vergonha não atinge apenas indivíduos, mas toda a estrutura social e religiosa. Reis, príncipes, sacerdotes, profetas e antepassados. O reconhecimento é coletivo. Toda a comunidade falhou em escutar a voz do Senhor e em viver segundo os mandamentos colocados diante de seus olhos. A desobediência não é vista como algo pontual, mas como uma atitude persistente, desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até nós. Assim, a história da salvação é narrada também como história da infidelidade humana. O povo que recebeu liberdade, lei e terra respondeu com desatenção e rebeldia. Por isso recaiu sobre ele a maldição anunciada por Moisés, segundo a lógica deuteronomista, que associa obediência à bênção e desobediência à calamidade. A terra prometida, que emana leite e mel, continua sendo dom de Deus, mas não pode ser desfrutada em sua plenitude quando a aliança é rompida. O texto ressalta ainda a rejeição à voz dos profetas, enviados por Deus para chamar à conversão. Ao desprezar os mensageiros, o povo desprezou a própria paciência e misericórdia do Senhor. No fundo, a raiz do problema é interior. Entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração para servir a outros deuses e praticar o mal. Aqui aparece a crítica à idolatria e à corrupção moral, vistas como frutos de um coração desviado. Do ponto de vista teológico, o texto apresenta o contraste entre a justiça de Deus e a infidelidade de Israel. A confissão é um ato de humildade que reconhece a culpa, mas ao mesmo tempo abre caminho para a restauração. Não se trata de desesperança, mas de conversão. A vergonha se transforma em súplica e em possibilidade de reconciliação. Pastoralmente, o texto de Baruque, capítulo 1, versículos 15 a 22, nos ensina a importância da confissão comunitária dos pecados. Não apenas erros individuais, mas também falhas coletivas e estruturais precisam ser reconhecidas diante de Deus. A comunidade cristã de hoje pode encontrar nesse texto um espelho de sua própria tentação de fechar os ouvidos à voz divina, preferindo os ídolos modernos, poder, consumo, ideologias, em lugar da fidelidade ao Evangelho. Assim, este trecho convida à conversão permanente, à escuta atenta da palavra e ao acolhimento da voz profética que continua ressoando na Igreja. O reconhecimento das inclinações do coração perverso é o início do caminho para a graça que transforma e reconcilia. Baruque recorda, enfim, que a justiça de Deus não destrói, mas salva. Ela desvela a infidelidade humana para abrir um horizonte de misericórdia e renovar a esperança no Senhor, que jamais abandona seu povo. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão,
sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.